pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao canal. O vídeo de hoje é sobre os livros que eu li nesse mês de abril. Então, esse mês de abril foi um mês que eu li bastante gêneros diferentes e bastante formatos. Eu li tanto no Kindle, quanto no físico, quanto em audiobook. Então, foi um mês que eu modifiquei bastante, tipo, eu tive bastante leituras diferentes e nos três idiomas, tanto em português, quanto em espanhol, quanto em inglês. Então, foi um mês bem eclético. Então, pega seu chá, senta aí, vamos conversar. Eu vou começar trazendo o livro que eu terminei primeiro, que foi o primeiro livro que eu terminei no mês, que foi um livro que eu li em conjunto com uma amiga, que é o livro Iguis Lacrimosa. É um livro de uma escritora brasileira, uma fantasia, que eu achei uma fantasia muito gostosa de ler. Eu gostei da escrita, foi um livro que eu dei 4 estrelas. Eu gostei bastante da escrita dela, apesar de alguns momentos do livro eu senti que ela deu uma perdida em alguns pontos e eu fiquei confusa, principalmente num hot do segundo casal. Eu acho que a escrita ali ficou meio confusa pra mim. Eu fiquei tipo, o que que tá acontecendo? Não consegui entender a cena em si por completo, sabe? Tipo, ficou meio essa falha, na minha opinião. Mas é um livro muito bom. É um livro que traz alquimistas, que traz bruxos e outras criaturas. Porém, o ponto principal ali é um casamento arranjado entre os dois reinos, o reino alquimista e o reino dos bruxos, que o casal não se conhece direito e eles meio que não se gostam, né, em si. Mas é uma história que tem viagem no tempo, tem um casal secundário que, na minha opinião, foi um casal que tanto faz, tanto fez. Não foi um casal que teve um desenvolvimento muito gostoso de ler. Eu achei meio chato a história do casal, o desenvolvimento do casal em si, mas as personagens para a história fizeram sentido. Eu gostei de ler a história, né, o desenvolvimento das personagens com os outros personagens no livro, mas o casal em si não funcionou para mim. Porém, o casal principal eu achei muito gostoso, muito bom de ler. Ponto ruim que eu não gostei do livro foram a parte, mais uma vez, do hot. Apesar de não ser uma coisa que eu priorizo em livros, tipo, o livro tem que ter hot para ser livro bom, não é algo que para mim é prioridade. Porém, nessa história, como construída a narrativa, a história toda em si, quando chegou a hora dos personagens se relacionarem, eu achei que ela botou num ponto muito, não foi vago, mas ela colocou num ponto que eu achei meio que desnecessário, porque o que que acontece? Os personagens já tinham uma química rolando já há um bom tempo, então você via aquelas interações de chegar perto, mas não ir, chegar perto, mas não ir. Teve um momento, uma cena específica, que eu acho que quem leu vai entender, uma cena que tinha tudo, sabe? Ela foi com tudo, tinha tudo para se desenvolver um romance ali, um hot muito bem construído, muito bem legal e ambientado, porque o ambiente era propício para isso, a situação. E ela cortou essa parte e não colocou o hot ali, não colocou a interação dos personagens. E ela veio colocar numa cena que pra mim não fez sentido, sabe? Porque a situação onde os personagens estavam presos em um local, eles tinham que correr contra o tempo para poder resolver o que eles tinham que resolver o mais rápido possível, já que eles estavam meio que às cegas em questão de tempo. E ela colocou o Hot bem ali dentro, aonde o próprio personagem masculino fala que ele não queria ir embora dali. Então, tipo assim, a prioridade dele naquele momento era ficar ali com ela, sabe, copulando e, tipo, que se dane os nossos amigos, as pessoas que a gente tem que salvar. Então, tipo assim, eu achei meio bosta na escrita, nesse quesito dos personagens fazerem isso, sabe? Eu achei que ela poderia ter desenvolvido o romance lá naquela cena que estava bem perfeita e bem bonita. Mas, tirando esses pontos, o livro é muito bom. Eu gostei da narrativa, eu gostei dos plots do livro. Os plots do livro foram plots muito gostosos, muito, né? Assim que eu fiquei, tipo, alguns plots ali, eu fiquei, tipo, nossa, eu não imaginava isso, que legal. Gostei do dragão, que é um personagem bem ali icônico. Ele solta umas sátiras muito gostosas e eu gargalhei várias vezes. Então, é um livro muito bom, eu recomendo ele. Só não digo que foi um livro maravilhoso para mim. Eu dei 4 estrelas para ele,
Foi um livro gostoso, não leria de novo, mas para quem gosta de fantasia, ele é uma boa pegada. O próximo livro foi um audiobook que eu ouvi, foi o livro Tempestade de Ônix, que é o terceiro livro de Akotaka. Tem os dois aqui que eu li. Eu li os dois em inglês, né, com o audiobook junto, que eu fiz a leitura imersiva. Só que esse do Tempestade de Ônix, eu optei por ouvir ele em audiobook. Eu queria ter essa experiência diferente em espanhol. Então eu falei assim, eu vou pegar. E foi até bom, porque eu consegui fazer minha caminhada, eu consegui fazer outras coisas em casa, faxinar e tudo mais, com o audiobook. Então eu consegui terminar o livro relativamente mais rápido do que a galera do clube, porque eu li ele junto com a galera do clube de uma amiga. Então, ele foi um livro que eu terminei antes da galera e foi um livro bom. Não foi um livro que eu favoritei. Eu dei 5 estrelas para ele, mas eu não favoritei ele, como os dois primeiros. Os dois primeiros eu favoritei. Ele eu não favoritei porque foi um livro que demorou a pegar. Foi um livro que eu só consegui pegar ele assim, tipo, direto mesmo, ficar tipo, nossa, eu preciso ler ele mais, porque tá bom do meio para lá. Então, antes de 50% do livro, eu fiquei arrastando o livro, fiquei lendo 1 ou 2 capítulos, né, ouvindo 1 ou 2 capítulos por dia, porque não estava me prendendo. Mas a história valeu, eu passei raiva de novo, eu passei várias situações ali que eu fiquei com raiva, eu fiquei amorosa, eu quase chorei. O final foi bombástico, comprometido, que todo mundo estava falando. Foi um final que eu criei várias teorias, tenho várias teorias na minha cabeça. Até o próximo livro sair, vai sair mais teorias aí pela internet e a gente vai acompanhando. É um livro que exigiu mais da minha atenção. Eu sinto que os outros dois não exigiu tanto a minha atenção como esse. Eu precisei várias vezes parar e pensar, porque ele estava desenrolando, mas não pela escrita em si, né, ou pelo idioma, mas sim pela história, porque tinha muita coisa acontecendo, eu precisava pensar sobre, porque a Rebeca, ela coloca coisas ali pra gente pensar ao longo do livro, então é muito instigante, sabe? Tem várias coisinhas que depois você fica assim, nossa, aconteceu aquilo lá atrás, verdade, eu acho que faz sentido aqui. Então, foi um livro que valeu a pena, eu gostei muito. Eu gosto da Rebeca, né, dos livros dela. Foi o livro que me trouxe para fantasia, foi a primeira fantasia que realmente eu falei, nossa, agora realmente eu gosto de fantasia. Então, eu tenho um carinho especial por ele. E é isso, foi um livro bom, mas não foi um livro fantástico comparado aos outros. E agora é só aguardar o próximo livro, né, que é o quarto livro, vamos ver o que vai sair aí. O próximo livro virou o meu xodó, que é A Corte de Névoa e Fúria. Eu acho que é o mais queridinho de muita gente que já leu a Cotar. Tipo, acho que é o querido de muitas pessoas. E eu duvidava um pouco, eu falei assim, nossa, mas por que todo mundo gosta tanto desse livro, gente? Tipo, é um livro, sei lá, mano, é um livro de fantasia. E as pessoas falam assim, nossa, o personagem desse livro é maravilhoso. Eu li o primeiro livro, eu li até em espanhol ele. Gostei muito do livro, apesar de eu até falar, né, no livro da Corte de Rosas, Espinhos e Rosas, que o personagem, o casal principal, era chato pra mim, né? E faz sentido, que a gente vai ler esse aqui e a gente vai entender, né? Mas a gente entende a situação. Eu passei raiva no primeiro livro. Foi um livro que eu dei 4,5 estrelas porque ele me passou raiva. Mas em comparação com esse daqui, esse livro aqui eu favoritei e é o favorito do mês. Esse livro aqui foi o favorito do mês, porque ele é. Não tem muitas palavras assim para descrever, porque é uma sensação, para mim, foi uma sensação muito nova lendo ele. Eu li ele em inglês e eu li ele com o audiobook em gráfico, né? Gráfico áudio, que é o som ambientação de filme, né? Que tem som de passos e tal, que eu recomendo muito fazer quem lê inglês ou quem escuta audiobook em inglês, porque no momento acho que ainda está entrando ainda alguns livros em português nessa temática, desse novo formato, né? Eu acho que é maravilhoso, gente. É uma delícia ouvir, ler ao mesmo tempo, com som. Você fica muito imersivo, principalmente se tiver com um fone grandão, né, que tira o ruído ambiente do local que você tá. É muito bom. Eu dei várias gargalhadas, eu xinguei bastante no livro também, porque tem partes que me tiram do sério.
Mas foi um livro maravilhoso. O personagem masculino desse livro aqui, o Rosand, ele é muito, mas ele é tipo, eu duvidava de que eu ia gostar tanto do personagem de livro, assim, numa magnitude, que ele é muito fantástico. Tipo, eu realmente tiro o chapéu pra ele. Eu, a primeira declaração de livros que eu choro, tipo, eu leio romances, né? E os romances, pra mim, tipo, eu acho fofo e tudo mais. Eu sou bem difícil de ler, de chorar com livros, né? Mas a declaração dele aqui, de 9 páginas, foi a declaração. Assim, eu chorei, não de debulhar em lágrimas, eu fiquei emocionada, porque foi muito linda. Eu achei a declaração mais bonita até então, de livros que eu já li. E é isso, mano. O plot, o final desse livro, eu dei pulinhos de alegria com o final dele, porque eu achei que ia dar tudo errado, e no final aconteceu coisas que eu fiquei, tipo, fiquei, meu Deus, como assim? Deu uma reviravolta louca e eu marquei bastante o livro. Eu marquei bastante o livro. Não marquei tanto como eu achei que eu iria marcar, mas eu acho que é porque eu estava tão imersiva dentro desse livro que eu acho que tinha horas que eu esquecia de escrever o que estava sentindo aqui e eu só sentia, sabe? E é um livro que eu vou reler de novo. É um livro que é o meu xodó. Tá sendo a minha saga favorita, tá sendo muito gostoso de acompanhar. Eu gostei muito da escrita da Sarah, foi uma coisa que me pegou bastante, porque eu li ele em inglês, né? Eu li ele em espanhol primeiro, e aí eu peguei ele para ler em inglês. E como eu já tinha lido Quarta Asa, foi um livro que algumas palavras para mim em inglês, porque eu não sou fluente em inglês, então algumas palavras para mim no livro de Quarta Asa eu tive que pesquisar ou então entender pelo contexto. Já a escrita da Sarah, eu entendo que são ambientes diferentes, com mundos diferentes, né? Mas eu achei mais gostosa de ler, mais fluida. Eu consegui entender mais por completo a história, sem precisar ficar pesquisando, sabe? Eu consegui desenvolver a leitura fluida e gostosa. Então, foi um livro que valeu muito a pena e eu vou indicar para muitas pessoas que não leram esse livro, que eu acho que são poucas, porque acho que tem muita gente que quem gosta de fantasia, de romantasia, já leu esse livro, né? Eu acho que estou bem atrasada. Mas tá valendo a pena, porque esse ano eu vou ler todo o mundo da Sarah J. Maas até o sexto livro de Akotar. Então, se inscreve no canal aí e fique por dentro que vai ter vlog de leitura de Trono de Vidro. Então, o outro livro que eu terminei, esse foi um clássico. Eu li ele pelo Kindle, que foi A Letra Escarlate. É um livro, assim, que fugiu do meu. Apesar de eu querer ler mais clássicos não é um gênero que eu leio com muita frequência. Eu tô começando a entrar nesse mundo de clássicos, porque eu comprei alguns clássicos, tem até vídeo aí no canal de quando eu fui na livraria, eu comprei alguns clássicos, então tá sendo uma experiência diferente para mim, né, entrar nesse mundo dos clássicos, porque a escrita é diferente, é ambientação, né, de mundo diferente, geralmente, né? Então, do que eu tô acostumada a ler. E eu li esse livro e eu achei, foi uma amiga que indicou, a gente lê um livro mais ou menos por mês juntas, então ela indicou esse livro, ela falou que talvez eu iria gostar, já que eu tô nessa vibe de querer ler clássico. E ele é curtinho, então é uma história bem gostosa. Eu achei gostosa de ler, eu gostei do livro. Para falar a verdade, foi um livro bem gostoso de ler. Ele é um livro diferente, né? Assim, na questão de quem não está acostumado a ler clássicos, vai achar um pouquinho difícil de ler, mas é um livro que se lê devagar, né? Não é um livro que se lê tipo muito rápido, você não tem muito costume de ler um clássico. Mas conforme você vai lendo o livro, você vai vendo que ele traz tantas coisas que na atualidade, sabe, que a gente ainda vive hoje, que tipo que ainda existe, sabe? Então, tipo assim, parece que você tá lendo um livro que foi escrito pra gente também de agora, sabe? Então, você acaba se conectando mais fácil com o livro, sem precisar muito pesquisar sobre o que estava acontecendo na época em alguns pontos. A história se passa na Nova Inglaterra, onde a gente tem uma personagem feminina que cometeu um pecado, né? Porque naquela época tinha essa influência muito grande na igreja referente à vida das pessoas, né? Nesse Nessa questão de pecados, você tinha que expor, né? Você tinha que deixar tudo muito aberto, né, para a sociedade
sobre o que você fazia e os pecados eram puníveis, né? Eram punidos de uma forma que os humanos puniam, né? Então, é um livro que traz essa personagem que ela cometeu um pecado que não foi só ela, né, que cometeu, ela teve outra pessoa que cometeu junto com ela, só que só ela é punida. E ela tem que carregar, né, uma letra bordada que ela mesma bordou no peito para mostrar essa vergonha desse pecado, sem contar que, né, que esse pecado que ela cometeu gerou um fruto que ela tem que olhar todos os dias para esse fruto. Então, é um livro que traz essa pegada de até onde vai o julgamento do outro em cima de você e como ele influencia, né? Não só você, mas um coletivo, dependendo do que aconteceu, do que foi, sabe? E traz a questão de remorso, né? De remorso, de como você vai conviver, né? De como a personagem se movimenta ali naquela história. Então, eu achei uma história muito gostosa, uma história para pensar bastante sobre a questão. Foi um livro muito bom de ler, eu dei 4 estrelas para ele, foi um livro bem gostoso de ler, eu li ele rapidinho, eu li acho que em 1, 2 semanas, mas é um livro muito bom, foi um clássico bom de ler, eu gostei da leitura, gostei bastante da escrita do autor também, o final foi bem legal, eu gostei do final ali, da mensagem que trouxe o final, sabe? Eu achei gostoso. Foi um clássico que valeu a pena ter lido e talvez eu compre ele para ter na minha estante, porque é muito bom. Esse livro aqui que eu li, esse livro foi o Harry Potter e a Pedra Filosofal. É o primeiro livro da saga. Eu sou fã, não tão fã, mas eu sou fã de Harry Potter, né, dos filmes. E eu tô há muito tempo para ler os livros, porque todo mundo fala, nossa, os livros são diferentes, tem coisas da própria história do filme, né? Quem lê o filme e vai ler o livro, tem muita coisa, eles colocaram bastante coisas fiéis no filme, mas a sensação de ler é totalmente diferente. A história é muito gostosa, a escrita também, e eu optei por ler ele em inglês, porque eu já queria ler ele em inglês, então, tipo, falei, vamos ler em inglês mesmo, comprei a edição, li ele em inglês. Eu gostei muito, apesar de já saber o que vai acontecer, né? Não ser nada de tão surpreendente na história, porque eu conheço o universo todo, eu sei da história. Mas foi gostoso de ler, eu li ele bem rapidinho, porque ele é pequenininho também. Fiz algumas marcações, mas nem tanto. Por eu já conhecer a história do livro, foi um livro que eu li bem rápido, né? E não teve tanta surpresa. Porém, foi muito gostoso de ler, porque eu lembro das partes exatas de cenas do próprio filme e lendo, foi muito gostoso. Foi uma imersão bem gostosinha de ler. Eu dei, eu dei 4,5 para esse livro, foi muito gostoso. Pretendo ler os demais. Eu tenho até o segundo aqui na minha estante, mas eu ainda não sei quando que eu vou ler, porque como eu tô com esse negócio da Sarah J. Maas e alguns outros livros aí, eu não sei quando que eu vou ler ele, mas eu pretendo ler toda a saga devagarzinho. É a história de um menino que descobre aos 11 anos que ele é um bruxo e que ele mora com os tios, né? Que os pais dele já morreram, então ele tentando, agora ele tá descobrindo, vai começar a descobrir quem é ele, da onde ele veio, porque os tios deles não são pessoas tão legais. Mas é uma história que ele vai começar a fazer amizades reais. Foi bom relembrar as cenas dos filmes enquanto eu fui lendo. Agora, eu vou falar dos mangás, que daí pra frente é só mangá que eu li. E eu li o Diário de uma Apotecária, esse daqui é o terceiro. Eu fui na livraria e achei ele. Eu já tinha lido os 2 primeiros. Eu comecei a ler eu comecei a me interessar pelo mangá porque eu assisti o anime e me apaixonei pelo casal do anime, me apaixonei pela história da Mao Mao. É uma história muito gostosa, é uma história de uma menina, né, que ela tem só o pai dela, ela mora com os pais, e ela é tipo sequestrada para ir pro palácio, para trabalhar no palácio, e ela acaba desvendando vários crimes por lá, só que ela é uma apotecária que ela gosta de experimentar venenos e ela gosta, né, desse negócio de descobrir coisas, desvendar mistérios, só que ela vai ter um carinha lá que é muito bonito, cobiçado, né, lá no reino lá, que vai gostar dela
Só que ela não liga muito pra romance, então ele, tadinho, ele sofre porque ele fica atrás dela e ela, tipo, caga pra ele, coitadinho. Mas é uma história muito gostosa de ler e tá bem hypada aí no Brasil, né, no mundo da galera que gosta de anime. Até quem não gosta de anime tá começando a gostar bastante. Eu gostei muito, eu sou uma pessoa que eu já assisti anime, né, Naruto, Pokémon, então eu já assisti, já tinha esse. Mas esse aqui é muito gostoso. Eu achei, tipo, uma história maravilhosa. E eu tô doida pra chegar nas partes depois do anime, né? Porque eu ainda tô nas partes que eu já assisti no anime, então eu já sei o que vai acontecer. Eu tô ansiosa pros próximos, mas eu resolvi ler tudo do início bonitinho, porque eu queria ter experiência de leitura. O, e eu dei e eu dei 5 estrelas pra ele. Eu favoritei ele porque é aqui que tá começando a construir o romance do Jinshin. Então, pra mim, porque o que pega pra mim muito, além da Mao Mao, que ser uma personagem muito boa, eu tô muito no romance também, porque eu sou bem romântica em questão de livros, eu descobri isso. E pra mim tá sendo tipo, eu quero muito romance. Então, é isso. O próximo que eu li, eu também comecei a ler esse por conta do anime da Netflix, que é esse aqui, ó. E eu comecei a ler ele por conta do anime da Netflix. Ele tem na Netflix o anime, pra quem não quer ler o mangá, mas eu recomendo muito ler o mangá, porque é uma experiência diferente, uma experiência nova. Tanto a Apotecária quanto esse mangá aqui tem versões brasileiras já traduzidas, então você consegue ler no idioma português, então eu acho que vale a pena. Esse casalzinho aqui é uma coisa muito fofa. Acho que para quem gosta de um romance leve, que não tem. Ele não tem safadeza, ele é bem teen. O da Apotecária também é, então, tipo, adolescentes podem ler. Ele é uma delícia. A história dos personagens trata dos dois que estudam em escolas vizinhas, porém, as escolas meio que são rivais. Só que eles vão construir uma amizade, um futuro romance que vai além dessa rivalidade das escolas. Eu achei tão gostosa a escrita e o desenvolvimento dos personagens, porque não é só um romance jogado. Ele tem um romance, mas você vê que ele tem mais do que um romance. Ele trata amizades verdadeiras, ele trata conflitos, né? Internos que o próprio personagem Rintaro tem, que você vai vendo ao longo da história, vai sendo quebrado, e ela própria vai mostrando para ele que não é assim que se desenvolve, ele é todo fechadão e ela é toda florzinha. Então, é uma história muito gostosa. Eu tô amando acompanhar tanto o anime, que só saiu uma temporada, mas eu tô amando acompanhar também o mangá. Tá sendo bem gostoso. Foi esse livro eu dei 5 estrelas também, favoritei, porque tá sendo muito gostoso de acompanhar a história dos dois. Agora, as minhas duas próximas leituras são do mesmo universo, né? São o Spy Family, eu peguei o 2 e o 3, porque eu já li o 1. Eu vi o anime desse, acho que é o segundo, assim, Diário de Apotecária é diferente dele. Então eu não posso falar que eu amo mais esse do que o Diário de uma Apotecária. Mas esse aqui é um anime que ele é tipo assim, eu não achava que eu não ia gostar dele. E eu comecei a assistir ele e eu gostei tanto que eu peguei o mangá e eu vou ler todos eles. E eu vou colecionar e eu tenho a Anya aqui. Eu comprei a Anya porque é sem condições. Tipo, a Anya é a personagem maravilhosa. Acho que é uma dos personagens. Ela é fofa, ela é maravilhosa. E eu dou tanta risada com essa família que não tá escrito. A história desse mangá é que o Twilight, que é um espião, ele tem uma missão. E para essa missão dar certo, ele tem que arrumar uma família, né? E ele tem pouco tempo para completar essa missão também, tem um período de tempo curto. Então ele tem que formar uma família o mais rápido para poder conseguir completar essa missão. Só que a menina que ele adota é a Anya e ela é telepata. E a mulher que ele arruma é Eyor, que ela é assassina.
E ninguém sabe do segredo de ninguém. Ninguém sabe que ele é espião. Na verdade, só a Anya sabe, né? Porque a Anya, como ela lê mentes, ela sabe dos segredos de todo mundo. Mas os outros dois, né? O casal ali, eles não sabem nem o do Twilight, nem a Yor. Então, você vai participar do vídeo? Então vaza, deixa eu terminar de fazer meu vídeo, tá acabando já. Então, é gostoso, porque eles têm que driblar ali um ao outro para poder conseguir fazer as coisas que eles têm. Sai do meu vídeo! Desça daí! Vá, menina! Ai. Sai, Maura, eu tô terminando de gravar. Vai, 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 vai. Vai, desce, desce. Vaza. Você ainda tá no meu vídeo. Sai daí. Eles têm que driblar um ao outro para poder, né, não mostrar o segredo deles. E a história é muito gostosa. Eu tô amando acompanhar. Eu já vi todas as temporadas do anime, então eu já sei basicamente quase tudo que já aconteceu nesses volumes aqui. Eu acredito que até os 5 é o que tem no anime. Mas eu tô gostando de acompanhar mesmo sabendo da história e de tudo mais, porque tá sendo muito legal. Porque eu ouvi, né, na TV e eu tô lendo e eu tô me divertindo. A Ana é maravilhosa. Eu recomendo muito. E ele é um livro, ele é free, então criança também pode ler ele. E é isso. Cada cada capítulo é uma missão, então é um livro, ele tem essa narrativa de como eles vão desenvolver a missão ali principal, né, que é a missão ali que eles têm que fazer. Só que também eles têm outras missões ali, né? E no caso o do Twilight, ele tem outras missões ali ao longo da história, ao longo dos capítulos. Então, é um livro que é uma história bem legal. O primeiro eu favoritei, porque eu dei tanta risada nesse volume aqui que não tá escrito. O segundo eu dei 5 estrelas, eu não favoritei ele. Porque eu gostei, eu gosto da história, mas eu achei esse daqui melhor, o segundo. E, gente, o irmão dela é, sério, é o puro suco do caos. Que personagem louco. Mas, enfim, quem não leu, leia, porque é muito bom. E é isso, galera. Esse mês eu li bastante, eu li 9 livros em formatos diferentes e em idiomas diferentes. Mês que vem eu também pretendo fazer essa mesclagem gostosa de leitura. E aí eu pretendo trazer mais vídeos, mas enfim, esse. Eu tô tentando gravar vídeo, já tem, ó. Sai daqui! Vai embora! Eu vou ficar vermelho pra gravar o vídeo. Sai daqui! Para de me encarar, vai embora! Vai! Ai, mas eu não consigo. Eu tenho que me trancar num quartinho. Num quartinho. Pra você não perturbar. E esse foi o vídeo das leituras desse mês. Eu vi que eu li bastante. Eu li 9 livros no total. Com bastante diferença, né? De formatos e... Ai, mano. Eu trouxe a bolinha pra jogar. Eu vou brincar com você. Calma. Eu tô terminando. Tô tentando terminar. Posso? E esse foi o vídeo das leituras desse mês de abril. Eu li bastante, eu li 9 livros, então, tipo, eu consegui ler bastante livro, foi bem gostoso essa aventura, né, de ler livros em vários idiomas diferentes ao longo do mês, em formatos diferentes também. Mês que vem eu pretendo fazer essa mesclagem também, que tá bem gostosa. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Alguns desses livros aqui, provavelmente, alguns de vocês já leram. Qual deles vocês já leram? Qual vocês gostam? Qual é o favoritado de vocês? Eu quero deixar aí, deixem aí nos comentários, eu queria saber. Não se esqueça de se inscrever, deixa o seu joinha. Ativa o sininho para você poder ter as notificações dos vídeos que eu vou trazer. Eu trago vídeo toda semana, né? Eu trago vídeo toda semana. E é isso, galera. Bye, bye. Até o próximo vídeo.